A greve dos caminhoneiros começou segunda-feira e agora o que acontece? O Temer está reunindo com os ministros para tentar achar uma solução para a greve. Por incrível que pareça, essa solução é uma negociação com os caminhoneiros. Vocês sabem o que pode acontecer? O Temer está tentando transferir para outra classe de trabalhadores o prejuízo que os caminhoneiros tomariam utilizando o diesel naquele preço. O que eu quero dizer para vocês é que o Temer não está preocupado em resolver o problema, ele está preocupado em passar o problema para outras classes. Isso porque os caminhoneiros se uniram e as outras classes estão desunidas. Como é que isso vai acontecer? O Temer, no lugar de tirar o lucro dos Estados Unidos e dos acionistas na parte do diesel, ele está querendo mexer na parte relacionada aos tributos, mas como a máquina do Estado precisa de impostos, o Temer vai retirar os impostos do diesel e colocar os impostos em outro lugar. É mais ou menos assim. Para conseguir ganhar o mesmo dinheiro que ele ganhava antes, ele vai tirar os impostos do combustível e colocar os impostos, por exemplo, na folha de pagamento. Então, o caminhoneiro que antes tinha que pagar a diferença, ou seja, tinha que pagar a taxa Temer lá na bomba do posto, agora ele vai pagar no final do mês, quando ele for recolher os impostos relacionados à folha de pagamento. Isso é só um exemplo para vocês entenderem como que o governo está negociando a saída da crise. Ele não está negociando a saída da crise a partir de medidas que beneficiem a população. Ele está simplesmente atendendo às classes que se unem e fazem protestos. Eu falo isso, gente, por causa da importância de hoje as pessoas entenderem que não adianta tentar negociar isoladamente com o Temer. O que está acontecendo agora? Carreteiros e caminhoneiros vão negociar isoladamente com o Temer. Eles podem ter uma concessão, mas o Brasil continua refém do Temer da mesma forma, porque os prejuízos que antes estariam direcionados, ao caso do diesel, agora vão para outra forma de prejuízo para a população e pode ser que os mesmos carreteiros e caminhoneiros continuem pagando o prejuízo da mesma forma, só que sem saber, porque eles não vão ver o preço do diesel alto nas bombas, porque outra classe trabalhadora ou até mesmo todos os trabalhadores estão absorvendo o prejuízo. Agora, o que acontece? O que aconteceu com esse diesel, gente? Para vocês entenderem o que está causando toda essa crise no Brasil, vocês precisam entender a lógica de funcionamento de uma empresa pública e precisam entender também como que tudo aconteceu no Brasil. O que foi feito para de uma hora para outra o Brasil virar de perna para o ar? Quando o Brasil encontrou o pré-sal, as famílias que controlam o petróleo ao redor do mundo inteiro, e são poucas, tá, gente? A turma que controla o petróleo ao redor do mundo precisava desestabilizar o Brasil para, com isso, comprar o petróleo brasileiro. Então eles precisavam criar uma impressão na cabeça do brasileiro, em especial do manifestoche, que o petróleo não valia absolutamente nada. Como que eles fizeram? Naquela época, o grupo de países produtores de petróleo, a OPEP, eles decidiram produzir em excesso. A lógica de mercado é assim, você produz em excesso, produzindo em excesso o preço abaixa. Com a superprodução da OPEP, eles conseguiram abaixar o preço do barril de petróleo e durante esse momento em que o preço estava muito baixo, eles conseguiram comprar os postos de petróleo aqui do pré-sal. Então, nós entramos em crise por causa dessa baixa no preço do petróleo, que afinal de contas isso causou um rebuliço dentro do Brasil, porque abaixou muito o valor da Petrobras. E durante essa crise eles conseguiram desestabilizar a economia brasileira e conseguiram comprar os postos de petróleo. Foi durante essa crise que eles começaram a criticar os investimentos que a Petrobras estava fazendo em refino e os investimentos que a Petrobras estava fazendo na extração do pré-sal. Se vocês se lembram, naquele momento em que o barril de petróleo caiu muito, a mídia toda falava que o Brasil estava investindo na retirada do pré-sal, mas o pré-sal não valia nada. Que o Brasil estava investindo em refinarias, mas isso era dinheiro jogado fora, isso era dinheiro de corrupção. Agora que vocês entendem mais ou menos como que foi armado para desestabilizar o Brasil, vamos entender então quais são os efeitos práticos do que eles fizeram. Olha, durante o tempo que o petróleo estava muito baixo, eles venderam alguns postos de petróleo para fora, venderam para algumas empresas que são controladas sempre pelo mesmo grupo. Agora que eles conseguiram comprar esses postos de petróleo no Brasil, a OPEP não aguentou mais manter a superprodução, então a OPEP diminui o nível de produção e o petróleo começa a voltar ao valor real. Eles seguraram,
durante aquele tempo que eles precisavam fazer esse desmonte no Brasil, eles seguraram um preço artificial através de uma grande produção. Agora que eles já conseguiram comprar o petróleo brasileiro, eles voltam ao ritmo normal de produção e o petróleo começa a alcançar o seu valor normal. Mas não foi só isso. Durante o tempo em que eles estavam fazendo esse ataque midiático contra a Petrobras, eles estavam acusando o Brasil de investir de forma errada, porque o Brasil estava investindo em refinarias. E a refinaria é onde fica a maior parte do dinheiro, por exemplo, do diesel. Parte do dinheiro é o óleo bruto, é o petróleo que é retirado da terra, mas grande parte do dinheiro fica na transformação do petróleo em óleo diesel. Só que hoje, grande parte do óleo diesel que é consumido no Brasil, ele é produzido fora do Brasil. Então o caminhoneiro que às vezes está fazendo um protesto achando que esse óleo diesel é caro porque a Petrobras é do mal, nem sabe que o que acontece na verdade é que nós, à medida em que a nossa economia estava crescendo, o nosso governo começou a investir na construção de refinarias dentro do Brasil e essas refinarias sofreram o boicote da Operação Lava Jato, ou seja, as refinarias que estavam sendo construídas no Brasil para a gente ter condição de refinar o nosso petróleo, elas deixaram de atender o povo brasileiro e hoje o Brasil é atendido em grande parte por refinarias dos Estados Unidos. Qual que é o efeito prático disso para você entender? E é esse efeito prático que traz esse aumento nos preços. Se o Brasil tem condição, se o Brasil é dono do petróleo, tem condição de extrair o petróleo e refinar dentro do território brasileiro, o Brasil tem soberania de preço, o que significa que nós podemos definir o preço do óleo diesel de acordo com a necessidade do brasileiro, que é o que acontecia antes. Quando o Brasil define o preço do óleo diesel de acordo com a necessidade do brasileiro, por exemplo, coloca o diesel mais barato do que ele é no mercado mundial, o Brasil está desrespeitando a lógica de mercado em favor do próprio povo. Os acionistas ficam com raiva, mas o povo fica feliz. E é nessa briga que agora o brasileiro está perdendo e os acionistas estão ganhando. O acionista quer, de certa forma, o diesel pelo maior preço, porque o acionista é dono do diesel. O caminhoneiro quer o diesel pelo menor preço, porque é a matéria-prima de trabalho dele. Então existe esse conflito de interesses. Nesse conflito de interesses, o caminhoneiro acabou tomando partido a favor do acionista quando ele acreditou naquela história que é só privatizar tudo que melhora, e a Rede Globo, obviamente, os outros canais de mídia e os políticos do PSDB tomam sempre partido a favor dos acionistas. Afinal de contas, é muito mais fácil uma Rede Globo receber o patrocínio de um grupo de acionistas do que a Rede Globo representar todos os caminhoneiros no Brasil. Então, nesse conflito de interesses entre os acionistas que compram ações da Petrobras, ações da Shell, ações de petrolíferas e o interesse do povo pequeno, que hoje está grande porque se uniu nessa manifestação, existe essa briga que faz. Como que vai ser definido o preço do diesel? O preço do diesel vai ser definido pelo mercado? Se ele for definido pelo mercado internacional, o preço do diesel vai ser escravo do preço do dólar. Vocês já pararam para pensar que nós somos um país que temos petróleo, nós somos um país que teríamos capacidade de refinar o petróleo e ter nosso diesel, mas o preço do nosso diesel vai ser definido por uma moeda lá dos Estados Unidos. Aí vocês entendem o absurdo. Tem gente por aí falando que o petróleo, que o preço do diesel está subindo porque existiram rombos na Petrobras. Não. Se existiram rombos na Petrobras, eu quero entender por que o diesel subiu exatamente no momento em que o barril de petróleo subiu e o dólar subiu. Não, gente. O preço do diesel está subindo porque hoje a lógica de preço do diesel e da gasolina dentro do Brasil, ela não é mais definida soberanamente por brasileiros, pelo governo brasileiro. Ela agora é definida pelos Estados Unidos. Então é o preço do dólar e o preço do barril de petróleo no mercado internacional que decidem o preço do diesel no Brasil. E pior, o fato do Brasil não ter continuado a construção das refinarias coloca a gente escravo dos Estados Unidos, porque afinal de contas, se é eles que têm condição de refinar, eles vão botar preço e pronto. Aí entra a diferença do antigo modelo e desse novo modelo. O que é a grande diferença? E é onde as pessoas precisam realmente entender para as pessoas não serem feitas de bobo. Por quê? Toda vez que você fala no antigo modelo, existe uma crítica que fala, é comunismo. O modelo atual é o modelo que os nossos economistas de Facebook, principalmente aqueles de 14 anos que já são doutorados em economia,
gritaram por muito tempo. Aquele modelo em que o Estado não bota a mão no preço do combustível, ou seja, o Estado, nós representados por governantes que, afinal de contas, não representam a gente bem, eu sei disso, mas nós definimos o preço do diesel porque, afinal de contas, é o diesel que vai fazer o transporte de tudo que está dentro do Brasil e agora, mais do que nunca, vocês estão vendo a importância do transporte de mercadorias no Brasil. Mas, enfim, no modelo antigo, toda vez que existia uma desestabilidade de preço que podia causar um caos como esse que a gente está vendo hoje, o governo definia uma mudança de preço que podia, inclusive, gerar prejuízos para a Petrobras. É mais ou menos assim. Imagine que de uma hora para outra, o diesel sobe no mundo inteiro. Na lógica de mercado, essa subida de preço tem que ser absorvida pelos caminhoneiros. Mas na lógica anterior de preço, toda vez que um aumento de preço muito grande no diesel podia causar um caos como essa greve do caminhoneiro que a gente está vendo hoje, o governo interferia e pagava parte do diesel. De certa forma, isso é uma sujeira no mercado, isso é uma disruptura no mercado, mas que, apesar de não fazer sentido para o mercado, faz sentido para a sociedade, porque evitava fenômenos como esse que a gente está vendo hoje, do Brasil inteiro parar por causa de uma greve de caminhoneiros. Qual que é a lógica atual? A lógica atual é do governo não botar a mão. Indiferente do que acontecer, o que os Estados Unidos decidirem para o preço do barril de petróleo, o que os Estados Unidos decidirem para o preço do diesel, chega pro caminhoneiro, chega pro carreteiro e a sociedade se adequa. O que pode acontecer numa lógica dessa é que no momento de desespero, uma greve como essa pode acontecer e o prejuízo acaba sendo ainda maior porque uma greve dessa acontecendo, ela gera prejuízo em todos os setores econômicos. Para vocês terem ideia, a gente corre risco sistêmico, inclusive, de ter problema de parada de eletricidade, porque parte da nossa energia é produzida por carvão, é produzida por óleo e combustível, é produzida por diesel, e se os caminhões não levam isso para as geradoras podem parar. Mas enfim, voltando ao tema principal, quando a gente pensa da lógica antiga, em que o governo às vezes interferia no preço do combustível para manter uma estabilidade do preço dentro da sociedade, e a lógica atual, em que o governo não quer interferir de forma nenhuma e todos os prejuízos vão ser suportados pelo pessoal do transporte diretamente e indiretamente por nós brasileiros, o que acontece na prática, gente? A lógica atual, ela deixa o povo na mão, mas em compensação deixa felizes os investidores. O que significa que para o cara que comprou ações da Petrobras, a lógica atual é muito conveniente. E é por isso que na lógica atual, quando você olha na Bolsa de Valores, a Petrobras vai estar sempre subindo o preço nessa lógica atual. Por quê? Porque na lógica, com exceção de agora, né, porque a gente teve essa disruptura, mas nessa lógica atual, os investidores têm a tranquilidade que eles estão investindo em uma coisa que só vai subir. Na lógica anterior, quem era privilegiado era o consumidor, o povo, diretamente. Quem trabalha com diesel, por exemplo, caminhoneiros e carreteiros, indiretamente eu e você, porque tudo que chega nas nossas casas depende do transporte. Então, na lógica anterior, o investidor tomava prejuízo. E é por isso que o investidor pagava, por exemplo, propagandas da Globo para falar que a Petrobras estava sendo comunista e estava dando prejuízo. O acionista da Petrobras pagava grupos como o MBL para falar que a Petrobras estava sofrendo corrupção e por isso tinha que ser privatizada e tinha que sair da mão dos governos de esquerda. Só que agora eu queria que vocês refletissem com toda sinceridade. Será que essa lógica atual que privilegia os acionistas realmente é a melhor pros acionistas? Porque pro povo a gente tem certeza que não é. Mas imagina que essa lógica de livre mercado na Petrobras, que foi tanto solicitada pelos economistas de Facebook, maioria deles com 14 anos de idade, imaginem que essa lógica realmente, na teoria, no papel, ela gera mais benefícios para o acionista. Afinal de contas, o preço vai ser definido para o mercado. Mas, em compensação, dentro dessa lógica de livre mercado, existe o risco da gente ter greves como essa que está acontecendo hoje. Vocês já pararam para pensar que o prejuízo de uma greve dessa é muito maior do que o prejuízo que a Petrobras toma se ela estabilizar o preço do combustível nos momentos de alta e tentar tirar esse prejuízo depois nos momentos de baixa. Ou seja, é um amortecimento. Por mais que esse amortecimento
seja uma coisa, uma interferência, uma sujeira na lógica de mercado, se a Petrobras consegue ter um pouco de lucro no momento em que a matéria-prima está baixa, nisso ela consegue inclusive investir na gente refinar dentro do Brasil para não precisar de refinar nos Estados Unidos. Ou seja, o dólar já não faz sentido nenhum mais no preço do diesel, porque a gente extrai aqui e refina aqui. E depois, no momento em que a gente tem um aumento muito grande no preço de produção, a Petrobras usa um pouco do superávit que ela criou no momento da baixa para amortecer o momento de alta. Essa sujeira colocada no mercado, ela vai totalmente contra a ideia do livre mercado? Sim, ela vai contra a teoria, mas ela evita greves como essa que a gente está vendo aí. Ela evita o desabastecimento e ela evita que um país do tamanho do Brasil tenha que parar simplesmente porque um grupo de acionistas da Petrobras decidiu que os caminhoneiros agora não vão ter lucro e não vão ter condição de levar comida para dentro de casa. Então, gente, é muito importante que vocês entendam a teoria por detrás disso, porque hoje é muito confortável falar com as pessoas que não entendem absolutamente nada de como funciona a lógica de mercado, do porquê essa crise está acontecendo, que a gente está vivendo isso porque o PT no passado roubou da Petrobras. Absolutamente nada disso faz sentido, porque o preço do diesel e da gasolina subiram nesse momento, porque o dólar subiu e porque o barril de petróleo subiu. E porque nesse momento, essa Petrobras aí, que opera no livre mercado, não pode estabilizar o preço do combustível até ele abaixar de novo. Tá errado estabilizar o preço do combustível? Se você acha que tá errado, aceita aí a greve dos caminhoneiros. Muito obrigado, pessoal, e até mais.